Salve, salve! Vamos a mais uma aula de português do canal O Aluno Mais Preparado. Hoje nós vamos falar do discurso direto ao discurso indireto e do indireto ao direto também. Então, do discurso direto ao indireto. A transposição do discurso direto para o indireto envolve mudar a voz do personagem para a do narrador, ou seja, vai ser o personagem falando sendo alterado para o narrador passando a narrativa do que o personagem está sentindo ou passando. Então, alterando pronomes, eu para ele e ela, os tempos verbais do presente pro imperfeito e a pontuação vai sair de aspas travessão para conjunções como que e se. Além de ajustar noções de tempo e espaço, como hoje, naquele dia, para que a fala original se integre à narração, mantendo sentido. Ou seja, vai sair de um sentido do personagem falando, que é o discurso direto, para o narrador falando o que o personagem está sentindo ou passando. Então vamos lá, alguns exemplos. Né? Então vamos lá. Eu volto amanhã, disse ele. Então aqui o discurso direto, eu volto amanhã. E o indireto, como se fosse o narrador. Ele disse que voltaria no dia seguinte. Ele disse que voltaria amanhã, também valeria. Outro ponto, do discurso direto para o indireto. Eu não tenho fome, disse ele. E no discurso indireto, como se fosse o narrador falando. Ele disse que não tinha fome. Um terceiro exemplo aqui, ó. Viajaremos amanhã, disseram elas. Disseram que viajariam no dia seguinte. Então aqui a gente mudou do personagem mesmo falando pro narrador fazendo a narração dessa fala do personagem. E do indireto para o direto é simplesmente o inverso. A gente vai tirar da terceira pessoa, que é o narrador, para colocar na primeira pessoa. E os tempos verbais vão retroceder. Né? Então a transposição do discurso indireto para o direto é o inverso do discurso direto para o indireto. A terceira pessoa volta para a primeira pessoa, os tempos verbais retrocedem, termos temporais e espaciais mudam e a fala ganha a pontuação de citação, travessão ou aspas. Tá aqui alguns exemplos. O homem afirmou que não bebia daquela água. O discurso direto, não bebo dessa água. Outro exemplo. Ele disse que estava cansado. Isso foi o narrador falando. Ele disse, estou cansado. Então, passou para a fala do próprio personagem. Entre aspas, tá vendo? A professora comentou que Pedro lera o conto. Esse é o indireto. Então, o narrador falou. A professora comentou que Pedro lera o conto. O discurso direto, a professora comentou. Pedro leu o conto. Então, aí a gente viu os três exemplos de indireto para o direto dessa vez. E aqui uma questão. Ela insistiu, me dá esse papel aí. Na transposição da fala do personagem para o discurso indireto, a alternativa correta seria qual? Então, está no direto e vai para o indireto. Então, a gente precisa fazer com que o narrador diga essa frase. Ela insistiu que desse aquele papel aí. Que desse aquele, desculpa. Ela insistiu que desse aquele papel aí. Ficou até meio estranho, né? Ela insistiu em que me desse aquele papel ali. Mas ela não pediu para você, né? Ela insistiu em que me desse aquele papel aí. De novo, né? O narrador não pediu nada. Ela insistiu porque lhe desse este papel aí. Não tem nenhum porquê aqui em cima. Então, não, essa conjunção está errada. Ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. Então já melhorou bastante, que a gente está falando me dá esse papel aí para aquele papel ali. Mudou a posição da pessoa que está falando, né? Saiu do narrador, saiu da personagem e foi para o narrador. Então, ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. Substitui, ela insistiu, me dá esse papel aí. Certo? Mais uma questão. Muito, disse quando alguém lhe perguntou se gostaram de um certo quadro. Então vamos lá. Se a pergunta a que se refere o trecho fosse apresentada em discurso direto, a forma verbal correspondente a gostara seria qual? Então vamos lá. Muito, disse quando alguém lhe perguntou se gostara de um certo quadro. Então vamos colocar esse
no discurso direto. Muito, disse quando alguém lhe perguntou se gostasse. Vamos mudar o tempo verbal. Muito, disse quando alguém lhe perguntou se gostava de um certo quadro. Não tá bom ainda, né? Não tá na primeira pessoa. Muito, disse quando alguém lhe perguntou se gostou de um certo quadro. Então, tá trazendo de volta, né? Se a pessoa gostou. Tudo bem, a terceira pessoa gostou, né? É na terceira pessoa. Só que aqui você traz de volta para o discurso direto. Muito, disse quando alguém lhe perguntou se gostará de um certo quadro. Não vou mandar para o futuro, tá errado. Muito, disse quando alguém lhe perguntou se gostaria de um certo quadro. Também não está certo, né? Então, a resposta certa é a C, gostou. Muito, quando alguém lhe perguntou se gostou de um certo quadro. Então, vamos lá. Certo? Uma pergunta de concurso público. Analista do Judiciário do TRT da 2ª Região de São Paulo, 2025. Naquele dia, Carlos Castelo Branco me disse: eu, se fosse você, parava um pouco, porque essa sua última crônica está de amargar. Transpondo-se o texto acima para o discurso indireto, ele deverá ficar: Carlos Castelo Branco me disse, naquele dia que. Então vamos lá. Eu, se fosse você, parava um pouco, porque essa sua última crônica está de amargar. Então aqui, o que está faltando? Para a gente transformar isso num discurso direto. Carlos Castelo Branco me disse naquele dia que, no lugar dele, devia parar um pouco, já que aquela sua última crônica estava de amargar. Não tem um deveria, né? Não tem um devia aqui, né? Mas vamos entender melhor. Mesmo que eu fosse você, deveria parar um pouco, estando de amargar esta minha última crônica. Ficou estranho, né? Misturou a primeira pessoa com a terceira pessoa, né? Carlos Castelo Branco me disse naquele dia que, fosse eu, você devia parar um pouco, porque esta última crônica é de amargar. Também ficou estranho, ficou meio misturado, né? Carlos Castelo Branco me disse naquele dia que, no seu caso, pararia um pouco. Fosse sua essa sua última crônica de amargar. Fosse essa sua última crônica de amargar. Esse sua aqui tá errado. E a última, né? Carlos Castelo Branco me disse naquele dia que, se fosse eu, ele pararia um pouco, porque aquela minha última crônica estava de amargar. Ficou um pouco mais de sentido, né? Que eu acredito que seja a resposta. Então a gente vê aí que as outras 4 perdiam um pouco de sentido. Né? Ficava meio misturado, primeira pessoa com terceira pessoa. Ficava misturado com discurso direto com indireto. E não dava o tom certo. Né? Então aqui, se fosse eu, ele pararia um pouco, porque aquela minha última crônica estava de amargar. Vamos para mais uma. Técnico judiciário do TRT da 1ª Região do Rio de Janeiro. O velho poeta disse ao mais novo que a autoridade que hoje este reconhecia se dissiparia com o tempo e que a admiração juvenil se converteria em desprezo. Então vamos lá. Transpondo-se a passagem acima para o discurso direto, ficará: o velho poeta disse ao mais novo. Então vamos transformar ele no discurso direto. A autoridade que você reconhece em mim dissipar-se-á com o tempo, e sua admiração de jovens se converterá em desprezo. Será? Hoje, que a autoridade me está concedida, dissipa-se com o tempo, pois a jovialidade da admiração se torna desprezível. Já mudou a frase toda, né? Mudou algumas palavras ali que não tinha necessidade. Então, tá errado. Você agora me reconhece com autoridade. Todavia, ela se dissipará com o tempo, desprezando-se em sua admiração juvenil. Parece que perdeu o sentido, né? Conquanto reconheça você hoje minha autoridade, será como desprezo que ela se dissipará ao ser tão juvenil. Também ela perdeu um pouco o sentido, né?
Então a última. Reconheces em mim a autoridade de hoje, mas o tempo da tua admiração juvenil passará a me converter em desprezo. Qual será que é a certa? Então a gente vê que das 5 frases, essa que tinha mais sentido, porque mudou para o discurso direto, ficando na primeira pessoa. O próprio poeta dizendo, né? Então, o velho poeta disse ao mais novo: a autoridade que você hoje reconhece em mim dissipar-se-á com o tempo, e sua admiração de jovem se converterá em desprezo. Certo? Aqui não tem me converter. E algumas perderam muito sentido. Então, o bônus, né? Do discurso indireto livre. Bônus é o discurso indireto livre. Sabe quando mistura aquelas frases que eu falei que estava misturando a primeira pessoa com a segunda pessoa, o narrador com a personagem? Então, no discurso indireto livre é uma fusão dos tipos de discurso, direto e indireto. Ou seja, há intervenções do narrador, bem como da fala dos personagens. Não existem marcas que mostrem a mudança do discurso, por isso as falas dos personagens e do narrador, que sabe tudo o que se passa no pensamento dos personagens, podem ser confundidas. As características são liberdade sintática e aderência do narrador ao personagem. É comum em textos literários, onde a narrativa assume os pensamentos íntimos da personagem, criando fluidez e expressividade. Vamos lá, alguns exemplos. Ele não queria sair de casa. Não vou, em hipótese alguma, sair de casa. Então, no meio de um texto, né, no meio de um parágrafo, você tem o narrador dizendo e a fala da personagem. Amanheceu chovendo. Bem, vou lá eu passar o dia assistindo televisão. Então a gente teve aqui narrador e o personagem falando. O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Mais uma. E aqui mais vezes misturado, né? Então Paula corria. Corria o mais que podia para tentar resolver a situação. Logo a mim isso tinha de acontecer. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Tomara que eu consiga. Então aí a gente viu hoje do discurso direto para o indireto, do indireto para o direto e um bônus aí, que é o discurso indireto livre. Valeu pessoal, até uma próxima.